Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e senta aqui com a gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. E aí, minha gente? Mais um Senta Aqui. Oi, gente! Chegamos para o 10º episódio desse podcast. Quem diria? Eu diria. Eu também diria, amiga. Eu diria. Todas Mas nós. não posso deixar de dizer que estou muito feliz. Não estou surpresa, mas estou, como é que eu posso dizer? Positivamente Emocionada. emocionada. Estou É um emocionada. grande marco. É um Eu grande acho. marco. 10 episódios desse podcast. Se você é uma pessoa que começa muitas coisas e não termina muitas delas, Parabéns. você entende a Você alegria tá entendendo. que a Amiga, gente hoje sente. é dia 5. Estamos gravando no dia 5. Então É hoje também é verdade. aniversário, mêsversário. Muito do cabalístico. Tô achando muito Ah, cabalístico que esse episódio. incrível. Muito simbólico. E hoje, meus amores? Eu acho que hoje a gente vai falar de um negócio que a gente já ensaiou falar várias vezes, né, amiga? Sim, e eu acho que fala exatamente do que a gente faz aqui, né? Que é o poder transformador das conversas. E o que mais é esse podcast do que uma grande conversinha pública entre as doideiras da minha cabeça e as doideiras da cabeça da Morena? Com a participação especial da Doideira da Cabeça de quem? De vocês, vocês. sentadinhas. É sobre. Porque é sobre isso. A gente ouve as nossas loucuras coletivas e vem aqui hablar. Eu acho que esse é um meta-episódio, né? É o episódio para falar do fazer episódios. Total, Acho que é amiga. um ótimo exercício de pensar sobre o que a gente está fazendo aqui, levantar pontos que a gente já trouxe em outras conversas aqui juntas, e também como que a gente olha para esse exercício de conversar a partir de um lugar diferente, né? Porque eu acho que as pessoas, no geral, a gente coloca a conversa num lugar de, sei lá, Algo de muito banal, né? algo banal, É inútil. corriqueiro. Algo que não faz diferença. E eu poderia, assim, listar momentos da minha vida em que a minha vida tomou um rumo 360 diferente do que ela tomaria, porque eu Total. tive uma conversa. Não, em vários episódios. Eu acho que todos os episódios a gente citou pelo menos alguma conversa que a gente teve com alguém ou entre nós que mudou tudo, assim. E eu acho que isso me deu a vontade de falar sobre, justamente porque nessa última semana eu tive algumas conversas que eu fiquei, assim, fritando do nível que teve um dia, né? Recentemente eu recebi um convite para participar de um evento no consultório de umas amigas, de umas colegas. E aí eu fui dar uma aula sobre psicanálise. E aí depois do evento a gente foi para um bar e tal, e a gente saiu. E eu não sou uma pessoa que eu tenho muita energia, uma bateria social muito grande para dar conta de um evento, né, de uma aula e E uma depois social. de um barzinho e uma social. Mas, Isso teria que ter uma semana de distância, né, amiga? amiga, o evento começou às 15. Às 17 a gente foi pro bar. Eu cheguei em casa às 11. E foi aquela coisa, sabe aquele momento muito, muito, muito mágico que a conversa tá tão boa que você não quer ir embora. E aí, no fim, ficou só eu e essa amiga minha que me fez o convite, a Ju. E assim, a gente fritando. Eu cheguei em casa e eu ficava pensando nas coisas que a gente conversou. E aí eu dormi. E aí eu despertei 5 da manhã. Isso não é uma coisa que acontece comigo. Despertei 5 da manhã pensando nas coisas que a gente tinha conversado, de tanto que me impactou, assim, as conversas. E na semana anterior eu já tinha tido esse tipo de experiência, porque eu fui no ateliê também, tive algumas conversas que me fizeram repensar muita coisa que eu tenho vivido e questionado e tal. E aí já tem um tempo que eu tenho pensado sobre isso. Foram uma série de acontecimentos, assim. Essa semana eu também tive uma conversa com uma amiga minha, que ela passou por um término muito ruim no ano passado e tal. E aí a gente conversou muito, né, entre nós, entre o grupo de amigas, assim,
sobre o término, sobre várias questões, que aí eu acho que entra no outro tópico também, que é muito legal ser mulher nesses momentos, porque eu acho que tem uma coisa de você se relacionar com outras mulheres e de você ter essas conversas com outras mulheres que carregam um peso muito impactante, assim, que eu acho que normalmente a gente vai levando os assuntos de uma forma muito aprofundada, que normalmente a gente vê relações entre homens, especialmente homens héteros, que eles têm dificuldade de conversar uns com os outros sobre temas profundos, né? Eu acho que isso tem mudado e eu acho que é muito interessante de observar e a gente torce para que mude, mas dentro das relações que eu tenho com outras mulheres, a gente sempre tem conversas muito, muito profundas sobre as coisas. E aí a gente estava tendo essas conversas, enfim, e ela saiu muito fechada, né, para outras relações depois desse término, só que a gente foi tendo várias conversas e a gente relembrava essas conversas todo o tempo. E aí, recentemente, ela conheceu uma pessoa e tal, estava se envolvendo. E acabou, né, foi uma coisa ali casual e tal. E quando acabou, a gente teve mais conversas e a gente estava falando sobre como foi importante ter as conversas ao longo de todo o percurso para que ela conseguisse se abrir para fazer algo que era do desejo dela e não se fechar para as relações em si, né? Depois de viver uma coisa que foi muito ruim. Então eu fico pensando o quanto que as nossas vidas, elas são transformadas e às vezes são transformações muito radicais e muito bruscas e que todo mundo consegue ver, mas às vezes são microtransformações bem pequenininhas que mudam coisas no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem se dá conta de que aquilo mudou porque a gente teve uma conversa. Essa coisa, né, das pequenas coisas que as conversas podem ir mudando na nossa vida, tem uma percepção, assim, que eu tenho e que eu tive, eu acho, no processo de terapia ocupacional, que já falei aqui algumas vezes, porque como Karina diz, eu sou a maior defensora de terapia ocupacional do Brasil, a maior divulgadora. A maior testemunha. Eu já tô indo pra terceira pessoa que está indo fazer terapia ocupacional com a minha terapeuta, e fora as pessoas por aí que estão fazendo com outros. É um esquema de pirâmide. É um esquema que a de Morena pirâmide. montou. E aí, se eu ganhasse comissão, pessoal, eu estava rica. Amor! O que acontece? E de psicólogo também, tá? O que acontece? Eu sinto que a gente perde um pouco a dimensão de como essas grandes viradas da nossa vida, elas são constituídas de pequenas mudanças de rumo, né? Então, a terapia ocupacional, ela me facilitou treinar o meu olhar para esse tipo de mudança de ângulo. Então, quando eu estou em processo de mudar de direção, hoje, para mim, eu tenho uma sensibilidade, uma sutileza para compreender essas mudanças de rumo muito maior do que eu tinha há 1 ano, 2 anos atrás. E eu acho que isso é um processo, né, de tomada de consciência que a gente só consegue construir em diálogo com o outro. E aí esse outro pode ser, sim, um terapeuta, seja ele o tipo de terapeuta que for, mas eu sou uma pessoa que advogo bastante por terapias, num primeiro nível, eu acho, né, de importância, por terapias que a gente, né, tem aí evidências. Por terapias que a gente consegue, de alguma forma, ter uma base mais sólida, científica, mas num segundo momento, eu também sou uma pessoa amplamente usuária de terapias holísticas, eu acho que essa relação com terapeutas holísticos, ela exige um pouco mais de cautela, cuidado e, como é que eu posso dizer? Um certo filtro, porque você está lidando com pessoas que não têm, né, um organismo regulador, você está lidando com pessoas com formações que muitas vezes não têm nenhum processo de... Vou falar essa palavra, mas num sentido positivo, né? Não tem nenhum controle de qualidade sobre aquela formação e a gente está lidando com a vida das pessoas. Né? Então é preciso ter responsabilidade. Num primeiro momento, por isso que eu falo sempre de psicoterapia e terapia ocupacional, que são as coisas que, né, estamos aí, que temos gerência sobre isso.
Mas a gente também pode atravessar isso com outras relações. Eu acho que a parte terapêutica ela é uma parte muito importante. E eu estava, inclusive, a minha sessão ontem, eu e Simone, que é a minha diva, minha terapeuta, choramos a beça porque estamos num momento de uma virada muito importante no meu próprio processo terapêutico. E Simone é dessas, tá, gente? Simone é uma mulher que chora. Eu lembro quando eu percebi isso, a primeira vez que ela chorou, já tinha, sei lá, 3 anos que eu tava com ela. E eu fiquei muito emocionada. Toda vez que ela chora, eu já tô com vontade de chorar. Toda vez que ela chora, eu fico com vontade de chorar junto. E é muito bonito você construir uma relação, né? A gente tá juntas há 6 anos. É muito bonito você construir um vínculo com alguém. Ontem eu tava contando pra ela, né? Eu vou até abrir o que era, né? O que chegou nesse lugar, né? Eu assisti uma aula da Fernanda Souza, que é, enfim, uma pessoa incrível, uma diva, no curso do preparatório para pós-graduação do Instituto Suma Uma que eu tô fazendo, e era uma aula sobre escrita acadêmica. E nessa aula, eu acho que eu vivi uma experiência muito importante no meu próprio processo pessoal e, enfim, profissional também, de amadurecimento e de compreensão do que eu quero com a pós-graduação, etc. Muito ouvindo a Fernanda, lendo as coisas que ela trouxe para essa aula e refletindo. E aí eu contei isso para Simone, né, que eu tinha conseguido prestar atenção na aula sem interrupções, que eu tinha conseguido sentir prazer fazendo aquela aula e sentir que eu gostaria que o mestrado, né, que é o processo seletivo para o qual eu quero me preparar, ou para o qual já estou me preparando, eu quero que o mestrado seja um lugar também de prazer e de autodescoberta e de definição dessa minha voz de escrita acadêmica, né? Eu gosto de estudar, então eram reflexões que estavam vindo sobre isso, e aí ela, que é uma pessoa que está comigo há 6 anos, ela sabe o quanto foi difícil para mim construir isso. E aí ela começou a se emocionar na hora. Eu não falei nada. Eu não, tipo, ai, nossa, e aí foi muito transformador. Não, eu só tava contando para ela a experiência, mas ela está comigo nesse processo. Então ela sabe o que isso quer dizer para mim. E às vezes, eu acho que é uma coisa que a Karina já trouxe aqui várias vezes, muitas vezes o que a gente precisa numa conversa, por exemplo, como essa, que era uma conversa terapêutica, mas que poderia ser uma conversa com a amiga, porque já aconteceu muitas vezes, inclusive aqui entre a gente. Sim. É o que a Karina sempre diz aqui. Às vezes o que a gente precisa é de uma testemunha. Às vezes o que a gente precisa é de alguém que esteja ali, junto com você, dizendo, eu estou vendo isso que está acontecendo junto com você. E isso é realmente muito transformador, isso é realmente muito importante. Ou muitas vezes isso é realmente muito ruim, isso é realmente muito abusivo, isso é realmente problemático. Eu sinto que o poder da conversa, né, seja ela uma conversa no ambiente terapêutico, seja ela no ambiente pessoal, no ambiente profissional, no ambiente de amizade, ele é um poder de fazer a gente se olhar de um outro ponto de vista e talvez ampliar o ponto de vista que a gente tem sobre a gente mesmo. A conversa, para mim, ela tem esse lugar de ser quase que um espelho, né, onde eu trago as minhas questões e a pessoa me traz de volta as questões dela, ou ela me devolve as minhas próprias questões e fala, você ouviu o que você falou? É muito importante ter esses espaços. Eu acho que, num geral, a gente costuma, como eu disse aqui, né, tratar conversas como uma coisa superficial e pior, né? O que eu acho que é mais... não é nem perigoso, mas é mais negativo, assim, do que a gente costuma fazer, né? Que é tratar as conversas como algo que a gente precisa evitar. Ai, total. Eu acho que aí você entrou num ponto que estava latente para mim também, porque, primeiro, né, dei uma choradinha aqui também, bem tranquila, porque eu acho que a gente se conheceu numa fase que você também ainda estava com muito ranço da academia no geral, e eu acho que é um ranço que ele é importante da gente manter em um certo nível, porque ele leva a gente a ter um senso crítico, um olhar crítico e a estar atento também ao que a academia significa como instituição, né? Mas
É isso, eu já falei aqui em outro episódio que eu nunca acreditei em você quando você disse que nunca ia fazer mestrado, nunca ia fazer as coisas e blá, 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 porque é muito nítido um tipo de vocação que você tem para isso também, o quanto a sua voz é importante Inclusive, só estou nesse curso para por sua causa. academia. Você sabe perfeitamente Eu disso. sei, amiga. Karina, pra mim, assim, um dia Sou antes da muito inscrição feliz. acabar, se você não se inscreveu, eu vou te inscrever. Eu tava pronta para abrir formulário. Tic, tic, tic. Mas eu acho que tem esse movimento também, né? Dessas relações e dessas conversas que movem a gente a se posicionar como a gente é no mundo. E aí, dentro desse tópico de evitar as conversas, para mim é muito simbólico, porque justamente nessa semana que eu tive esse evento de psicanálise, que eu fui dar essa aula, eu fui convidada e tal, e aí eu tive total liberdade para escolher o tema, para definir, né, como que eu ia fazer a apresentação e tal. E aí a psicanálise, né, para quem não sabe, eu sou psicóloga e eu sou psicanalista. E a psicanálise, ela tem esse lugar muito emblemático da cultura também, que eu acho que é a imagem do Freud, né? Que é esse homem branco, europeu ali, que tem todo um lugar, um grandíssimo lugar. E já me aconteceram coisas traumáticas dentro da minha vivência com a psicanálise, de racismo e tal, que por muito tempo me fez questionar esse lugar da psicanálise e esse meu lugar na psicanálise. Então eu ainda tô atravessando isso de alguma forma. E aí eu surtei muito para poder dar essa aula, gente, assim, muito mesmo. Eu ensaiei, para vocês terem ideia, desde que eu fui convidada, eu ensaiei levar isso para minha análise todas as sessões que eu tive desde que eu fui convidada até hoje. E eu não consegui. Eu chegava lá e não saía a coisa. E aí, quando eu pensei num tema, eu pensei no corpo. E aí, o tema da aula era as interrogações do corpo em análise, fazendo menção a uma citação da Neuza Santos Souza, enfim. Só que todo o tempo eu pensava, vou desmarcar, vou falar que eu não vou, vou falar alguma coisa. Na noite anterior, eu comecei a passar mal enquanto eu terminava de montar o roteiro da apresentação. E aí eu fiquei pensando assim, ai, vou mandar mensagem, né? Porque eu tô passando mal, vai que eu acordo amanhã e eu ainda tô passando mal. Aí eu olhei bem pra mim, como se eu me visse de fora. Eu falei, Mona, Para de se fazer, né, querida? eu tô te vendo. Eu tô te Aham, vendo. eu tô te vendo. Eu falei assim, não, senhora. Não, senhora, não vai, não. E aí não mandei a mensagem, aí tomei um banho, de repente parei de passar mal. Adivinha, ficou ótima. Freud explica. E aí fui no outro dia e tal, bem nervosa e pensando que eu não tinha muito o que falar e tal. E cheguei lá. Gente, eu acho maravilhoso que quem Juro. escuta 1h45 de podcast olha pra você Não. falando, não, porque eu não tinha o que falar. Não, Mona, assim, é completamente maluquice. É Eu prometi muito pra todas as minhas amigas que eu vou parar amiga. de ser maluca. Eu prometi que eu vou parar de ser maluca, juro. É muito delusional, porque é isso. Ai, gente, não tem o menor Você sentido. poderia dizer, olha, eu acho que eu não vou falar nada que preste, mas dizer que você não tem o que Não, falar, amiga. amiga. É muita loucura, né? É um nível de loucura nunca antes visto. E aí esse inferno, né, dentro da minha cabeça. E aí fui. E foi ótimo. Ah, que surpresa. Quem poderia imaginar? Foi uma delícia, a aula foi muito boa. Eu tava bem nervosa, mas assim, fluiu super. Poxa, quem diria, né? Quem diria? Mas porque tem um lugar de, às vezes, eu questionar, tipo assim, isso aqui não é psicanálise. Isso aqui, mano, isso aqui eu tô falando vozes da minha cabeça. Da minha cabeça. Isso aqui não é psicanálise. Porque o que é psicanálise? Pra quem não tem a familiaridade. Mas tem um autor, que é o Lacan. O Lacan, este homem, ele é um inferno. Ele é um desgraçado. Eu desafio vocês. Pega um texto aleatório do Lacan, tente fazer a leitura e eu te desafio a não questionar se você foi alfabetizado. Porque esse é o nível. Assim, juro. Eu fugi de Lacan igual o diabo foge da cruz na faculdade. E aí terminei hoje e todos os meus movimentos me direcionam para a teoria do Lacan. E aí é um inferno.
E aí tem o tal do lacanês, né? Que é como se fosse uma linguagem própria do Lacan. E normalmente quando a gente vai em grandes eventos de psicanálise, você não entende porra nenhuma, as pessoas estão falando uns termos que ninguém entende nada. Então isso me deixa num lugar muito confuso do meu lugar na psicanálise. Mas aí, enfim, montei a apresentação, falei de corpo. E aí, falando de corpo, isso também me levou a pensar de todas as vezes que eu evito colocar o meu corpo nesse tipo de situação. E eu evito, inclusive, colocar o meu corpo nesse tipo de situação de ter essas conversas. Por quê? A Ju, que foi essa colega que me convidou, a gente se conhece já tem uns 5 anos, porque a gente fez uma disciplina juntas na graduação durante a pandemia. Só que a gente nunca se viu pessoalmente. A gente é, tipo, amigas de Instagram. Tipo, a gente acompanha as coisinhas que a outra posta e tal, conversa na DM, responde stories e tal. E é uma pessoa que eu gosto muito, mas pra mim, às vezes é uma dificuldade tirar a coisa do virtual e colocar a coisa palpável, sabe? Assim, no mundo real, do corpo, de você estar ali diante do outro. E todas essas coisas estão muito conectadas a também uma ansiedade, um medo, um receio de o que é que vai acontecer. Porque eu não conheço essas pessoas. Então, assim, eu conheci a Ju, mas era esse conhecer de internet. Só que aí, felizmente, a gente tinha se conhecido uma semana antes, porque ela foi no ateliê que eu faço. E aí lá a gente se conheceu, teve várias conversas e foi super legal, então eu fiquei mais à vontade. Mas as outras pessoas, todas que estariam lá na aula, eu não conhecia. Eu não tinha ideia de quem seriam. Então é um movimento de você pisar sem ver o chão, né? Porque aí você vai pro lugar, mas você não sabe o que vai acontecer ali. E spoiler, né? A vida é meio que assim 99% do tempo. Só que eu faço esse movimento e eu me percebo fazendo esse movimento muitas vezes de evitar colocar o meu corpo no mundo, assim, de evitar colocar o meu corpo para viver as coisas. Amiga, você acha que a pandemia deu uma Enfim, piorada nisso pra você? eu acho. Pra Eu mim acho também. muito, Pra quem já tem essa porque tendência evitativa, né? e eu já tinha isso Eu desde também. criança, desde novinha. E na pandemia, assim, essa parte da pandemia de não ter o contato social, isso pra mim foi super confortável. Eu conheço muitas pessoas que pra elas foi um inferno, né? Você não poder sair, não poder ver gente. Pra mim, amor, Pra mim foi nossa, assim, tudo. pra mim foi tudo, Eu foi tive um puerpério sem tranquilíssimo. ninguém se meter. Nossa, amiga, imagino. E pra mim isso, inclusive, me possibilitou cortar muitos vínculos que eu tinha dificuldade de cortar com a justificativa da pandemia, assim. Muitos vínculos que eram nocivos pra mim, eu me desfiz durante a pandemia porque isso me deu um pouco mais de conforto pra fazer. E aí eu tive muita dificuldade. Aí, inclusive, uma das minhas colegas, das minhas amigas que ia estar nessa aula é a Ana. E a Ana é uma pessoa que ela é assim, ela foi essencial e ainda é para o meu processo de sustentar a minha clínica em psicanálise. Assim, quando eu formei, eu estava muito traumatizada com a coisa do racismo e tal, e eu procurei a Ana. E ela se dispôs a encontrar comigo uma vez por semana online para a gente discutir caso, porque eu também não estava com grana para pagar a supervisão. E dentro da psicanálise, a gente tem o que a gente chama do tripé da psicanálise, que é a sua própria análise pessoal, a supervisão e o estudo da teoria. Então, a gente fala que para você ser um psicanalista, você tem que dar conta de sustentar esse tripé. Só que para você ser um psicanalista que você é pobre, você tem que ter grana para sustentar esse tripé. E eu não tinha, eu estava na minha análise porque para mim, sem brincadeira nenhuma, eu fico sem comer, mas eu não fico sem fazer a minha análise, então para mim é muito nítido que eu não faço as coisas sem isso. Mas eu não dava conta de pagar uma supervisão, então a gente começou a conversar e discutir o caso e tal. E a Ana mora bem perto de mim, né, aqui em BH, mas a gente nunca tinha se visto. E aí a gente se viu lá nesse evento, e aí quando eu postei, né, que era a primeira vez que a gente se via pessoalmente, e a gente se encontra semanalmente e em alguns momentos quinzenalmente, já tem 2 anos. E a gente nunca se encontrou pessoalmente. E aí, uma das pessoas que estavam lá nessa aula, né, uma das meninas, porque elas têm um consultório as 3 juntas. São 3 amigas que abriram esse consultório. E aí ela falou, como assim? Vocês nunca tinham se visto, gente, porque vocês não marcaram um café, não acredito. E aí eu fui responder para ela e eu falei, cara, eu tenho muita dificuldade às vezes de tirar as coisas do virtual.
Porque o virtual, para mim, me traz muito conforto de escolher até onde eu vou me expor, até onde eu vou me colocar, o momento que eu vou sair, tipo assim, eu posso simplesmente fechar o meu celular e interromper uma conversa, e parar uma interação de alguma forma. Então é muito confortável. E na vida presencial, o tempo todo você tá lidando ali com o que acontece, né? Você não tem como, tipo, ai, vou fechar aqui essa conversa e vou interromper. Vou bloquear essa pessoa aqui que eu encontro todos os dias e que é insuportável, e aí eu nunca mais vou ver ela. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes eu faço esse movimento de evitar, e eu acho assim que a pandemia complicou um pouco, principalmente porque para mim foi muito difícil voltar a ter interações. Eu fiquei com muito pânico assim de pegar a Covid, tive muito, muito, muito medo. Então, quando voltou, também eu lembro do dia que voltou as aulas presenciais. Eu tive uma crise de pânico quando eles mandaram o informativo, porque ainda não tinha acabado a pandemia, estava começando ali a vacinação, acho que a gente estava na primeira ou na segunda dose. Enfim, tudo isso para dizer que a gente faz esse movimento de evitar e que muitas vezes também eu acho que a gente evita ter essas conversas, talvez até pelo que a gente vai ouvir, não só do outro, mas o que a gente vai ouvir da gente mesmo. Quando a gente fala esse ponto de testemunhar, né, trazendo esse lugar de alguém como testemunha, eu vejo muito o trabalho analítico, né, de uma terapia, que o mais importante não é o que eu, enquanto psicóloga, vou dizer para a pessoa que eu estou ouvindo, não é o que as nossas psicólogas vão dizer para a gente, mas o que a gente escuta sair da nossa própria boca. Então, eu acho que muitas vezes esse movimento de evitar também está ligado a saber que ali tem um ponto de transformação. E às vezes, inconscientemente, a gente não quer lidar com isso, né? A gente não quer lidar com o que pode vir disso. E essas conversas que eu tive no fim de semana foram conversas extremamente profundas e transformadoras em coisas que eu tô passando e vivendo. E é desconfortável também, né? E a gente estava falando de coisas muito complexas nesse sentido de botar nosso corpo no mundo, de fazer dinheiro, de pensar quem a gente é e como a gente se posiciona. E isso tira muita gente de um lugar, às vezes, de macabeia também, de ficar presa nesse looping de ai, essa é a minha vida, e é isso, eu não consigo mudar. E às vezes uma conversa, alguém escuta algo que a gente falou que a gente não ouviu. E é muito louco quando isso acontece. Eu acho que isso aconteceu também nessa mesa do bar, porque aí a gente estava conversando sobre alguns assuntos. E uma dessas amigas que eu estava conversando estava falando sobre maternidade, sobre a experiência dela de maternar 2 crianças diferentes, né? 2 filhos diferentes. E eu não sou mãe, mas eu sou uma pessoa, né, no mundo, e eu convivo com crianças, e eu sou muito atenta a crianças. E eu também sou atenta ao que o outro fala, assim. E aí teve um momento que ela fez um comentário sobre um dos filhos, e depois ela fez um comentário sobre o pai, que era a mesma coisa que ela estava dizendo. E aí eu falei, amiga, você percebeu que você tá falando a mesma coisa que você falou do fulaninho? E aí ela ficou assim, estática. E ao mesmo tempo ela falou, amiga, obrigada por ter me falado isso. Eu não percebi que eu falava isso desse mesmo lugar. E não é muito louco quando isso acontece? De tipo assim, cara, que loucura. Eu acho que é muito semelhante a semana que a gente viveu de um terror virtual, que eu e a Morena, a gente vinha conversando sobre a importância da gente proteger as nossas coisas, e aí, de repente, ataques virtuais que falam exatamente sobre proteção dos nossos dados. E assim, para ter esse tipo de nuance, você tem que estar atento a você e ao outro para você conseguir escutar. E isso não vai acontecer se você estiver numa mesa de bar e conversando com as pessoas, mas você está no celular o tempo todo. Isso não vai acontecer se você está dissociando. E aí eu acho que volta também para o episódio de voltar para o corpo, né? Porque para você conseguir ter esse nível de conversas com um potencial transformador, a gente tem que estar presente no corpo, no lugar que a gente está, na conversa que a gente está tendo. Eu fiquei pensando aqui muitas coisas enquanto você estava falando disso.
tudo, porque a qualidade das conversas é um ponto muito importante. E aí, quando eu tô falando qualidade, eu não tô falando de vamos fazer uma discussão teórica de sei lá o quê. Não é sobre isso. Não é aquele papo de coach assim, sente em mesas onde você fale de investimentos, Não. de criptomoeda. Sente com pessoas melhores do que você. Aham. Não é sobre isso que estamos falando. Estou falando Tem a da visão de águia. qualidade da presença, de você estar ali escutando o que está sendo falado, se colocando na conversa e, né, estando presente. Eu acho que esse é o meu ponto sobre qualidade. É isso que eu tô querendo dizer com qualidade. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu tô experienciando muito agora, no momento que eu estou vivendo, que é o momento em que estou voltando para o meu corpo, né? E eu até ontem eu postei um carrosselzinho com coisas e no meio tem uma imagem que foi repostada pela Ana Salles, que é uma mulher que eu admiro muito e com quem eu faço meus estudos holísticos, que diz: ir para o corpo é sair do medo. Então, eu tô nesse momento, né, de estar cada vez mais presente dentro do meu corpo e estar cada vez mais presente na minha própria vida. E aí eu me lembrei que um dos pontos dessa conversa que eu tive, né, na terapia falava sobre eu estar saindo do estado de alerta, né, de um estado que o sistema nervoso ele tá em Tá constante vigilante, né? colapso, assim, ele tá constantemente vigilante, né? Você não tem um momento de queda, de repouso, de diminuição da carga cognitiva, de diminuição da atenção, e isso causa uma sobrecarga. Gente, eu lido com isso há muito tempo. Eu não me lembro mais há quanto tempo eu lido com isso. Talvez várias pessoas se identifiquem. Eu acho que eu ontem achei até um texto que eu escrevi sobre isso. Sobre estar aprendendo a descansar no ano passado, se eu não me engano, ou no final de 2023 ou no início de 2024, em que eu falava disso, né? Do quanto essa exposição constante a um estresse crônico, assim, né? Um estresse tóxico, contínuo, né? Que se dá tanto por uma desestrutura social, né? De estar num lugar social em que eu não tenho nenhuma forma de proteção de direitos mesmo básicos. Então, eu estou o tempo todo lutando pelo básico. A minha sobrevivência não está garantida. Isso é importante dizer. E isso traz uma carga de estresse gigantesca. Eu diria que essa talvez seja a maior parte da carga. Mas aí qual é a outra parte da carga? Que aí tem a ver com conversa, tem a ver com isso que estamos falando aqui, que não é da estrutura social. Eu tô vivendo um momento em que, beleza, eu continuo lutando pela minha sobrevivência porque eu sou da classe trabalhadora, eu sou uma pessoa como todas nós que se não trabalhar não como, moro de aluguel, mas eu estou num momento de um deslocamento interno, um deslocamento psíquico, que eu já construí um certo nível de segurança nos meus vínculos, na minha carreira, enfim, em várias camadas da minha vida eu já consegui construir uma certa estabilidade. Só que o meu cognitivo não entendeu, o meu corpo ele ainda não entendeu isso. Ele não processou, ele continua vivendo no modo anterior. E aí, por que foi tão emocionante isso que eu falei aqui, né? Por que foi um momento tão importante no meu processo terapêutico? Porque é um sinal muito claro, foi um momento que marca muito claramente que o meu corpo está entendendo isso. Mesmo que para quem está ouvindo isso aqui não entende o que eu passei, não sabe os detalhes do meu processo terapêutico, possa não estar entendendo porque essa coisa específica, né, poderia ser qualquer outra, mas assim, isso marca de maneira muito definitiva que eu estou no final de um processo de estar processando, né, de estar, digamos assim, fazendo o download dessas informações para o meu corpo. O meu corpo está entendendo o que está acontecendo. E ele está começando a reagir de outras formas. Então, o que eu quero dizer com a qualidade da conversa e o que isso tem a ver, né, com o corpo estar fazendo esse download, com o corpo estar respondendo de formas diferentes, é que
a gente também não consegue estar presente nas conversas, criar esses vínculos, colocar o corpo nesses lugares, se a gente não faz um deslocamento interno. Não é pegar o carro e ir até o barzinho, pegar o celular e ligar para fulano. Tem um processo que é um caminho, um deslocamento dentro da gente, que passa por muitas camadas, mas que eu acho que uma camada fundamental e que a gente precisa falar é a consciência. A gente tem consciência da qualidade das nossas conversas? Quando a gente está numa conversa, essa conversa acaba, a gente automaticamente foge daquilo, daquele desconforto, e vai, sei lá, rolar um feed, e vai arrumar uma briga com alguém, e vai encher a cara com comida, porque um comportamento compulsivo. Tô falando de coisas que eu mesmo faço, tá, gente? Não estou aqui trazendo coisas aleatórias. São comportamentos que eu tenho, tá? Porque eu gosto de trabalhar com a realidade. Então, assim, né? A gente foge de muitas formas. Existem muitas formas de fugir. Não existe uma só forma. Cada pessoa vai ter a sua maneira ou as suas maneiras. Eu tenho uma ampla gramática de fuga, tá? Eu tenho um mapa completo. Às vezes pode parecer até coisas excelentes, assim, eu vou fazer exercício físico, vou estudar, e enche a cara de livro também, aí lê 1 milhão de coisas. E aí é nessa hora que o meu ranço sobre os discursos que a gente vê na internet e tal, me bate. Eu já até falei isso aqui em algum outro episódio, o quanto eu fazia lista de metas para não realizar metas, né? Sim. Listar e organizar os sonhos para não fazer nada, né? Para dizer que estou fazendo. Inclusive, esses dias a gente recebeu um comentário de uma ouvinte no Spotify, porque acho que quando você falou isso, amiga, você falou tipo assim, desculpa, mas se você tá fazendo, né? Se você tá se organizando, você não está necessariamente vivendo o sonho. E aí a gente recebeu um comentário de uma ouvinte, tipo assim, não desculpa não, amor. Bateu aqui. Ai, eu ri tanto, não lembro quem foi, mas eu vi. Eu não vi porque eu ainda não consegui relogar no nosso aplicativo para podcast, mas eu vou fazer isso em breve para poder me atualizar das fofocas. Mas assim, tudo bem, amiga sentadinha, tudo bem que você não me desculpa, mas você vai ter que levar pra casa. Porque se doeu, pega que é teu, o problema é teu. Não tem nada a ver com isso. É sobre. E eu acho que é esse lugar mesmo, amiga. Loucura. Eu tive essa sensação muito parecida também, quando eu consegui ir pro evento, consegui dar aula, consegui ter essa interação depois... de tipo assim, caraca, alguma coisa tá mudando, sabe? Eu tô saindo um pouco desse lugar, assim. E é muito surreal, porque ao mesmo tempo que tem todo esse movimento que eu faço muito evitativo, né? Desses lugares, dessas situações, desse tipo de interação, é como se eu também fosse um bichinho que eu me alimento desse tipo de coisa, no fim das contas, sabe? Eu tenho essas conversas e é quase como se eu estivesse, tipo assim, devorando essas conversas e me alimentando, pensando, ai, que bom que eu tô tendo essa conversa e que essa pessoa tá me contando essas coisas super profundas e eu tô ouvindo. E, tipo assim, eu acho que isso também tem muito a ver com a minha profissão, né, de ser psicóloga, porque o meu trabalho é também ficar ouvindo as coisas mais íntimas, né, das pessoas que elas dão conta de falar. Mas tem uma coisa que é pessoal minha também, que é um negócio ali pela fofoca também, Neta do seu avô, né, amiga? Neta do meu avô. Nossa, amiga, isso também me mobilizou muito depois que a gente falou isso. Que eu fiquei assim, caraca, tem isso, eu nunca tinha me dado conta. Eu lembro que quando eu li o texto sobre o seu avô, que você postou, tem um tempo isso já, né? Tem, acho que foi fevereiro, que foi aniversário de morte. Eu chorei com aquele texto. Eu lembro que você comentou que ela chorou no metrô, né? Nossa, eu chorei muito, amiga. Muito. Sabe quando você chora de soluçar na rua e as pessoas ficam tipo, moça, você precisa de ajuda? Te olhando assim, tipo, moça, você precisa de ajuda? Caralho, eu chorei muito, amiga. Muita porque coisa. Esse ano fez 10 anos que o meu avô faleceu, né? Ele morreu, eu tinha 15. E aí, eu de repente me dei conta, assim. Acho que deu, tipo, meia-noite, aí eu fiquei assim, caralho. Tipo,
10 anos. 10 anos. Daqui a pouquíssimo tempo, vai ter mais tempo que ele se foi do que tempo que eu tive com ele. Aí eu escrevi um texto sobre ele, né? Assim, eu já tinha feito isso antes. A primeira vez, inclusive, o primeiro texto íntimo que eu publiquei no Instagram foi um texto sobre o meu avô, que foi quando fez 5 anos que ele tinha falecido, acho. E é esse exercício de observação dessa coisa que já aconteceu, né? Que não tá acontecendo Mas agora. isso é uma conversa, né, amiga? Eu É acho uma que tem uma conversa. coisa muito importante, assim, de compreensão sobre a nossa noção aqui de conversa, que a conversa, ela pode, inclusive, né, a nossa forma de entender a conversa, ela pode ser vista, inclusive, como um exercício que ele acontece, às vezes, de maneira compartilhada, mas às vezes de maneira solitária. Total. Às vezes você conversa com você mesmo, às vezes você conversa com alguém que não está mais aqui, às vezes você conversa com uma outra dimensão sua. Uhum. Essa semana eu tive uma experiência bem interessante, assim, de uma meditação guiada que eu fiz e tal, que inclusive foi uma aula, digamos assim, né, da Ana Salles, que é essa mulher que eu citei aqui antes. Ela tem um projeto chamado A Casa Esmeralda, e numa dessas aulas ela faz muita meditação, tem muito exercício físico, corporal, né? Ela trabalha essas coisas que a gente está falando aqui numa dimensão corporal. E aí, uma das meditações, ela convidava a gente a voltar em momentos do tipo, a primeira vez que você sentiu tal coisa. Uhum. E aí você buscar essa memória, se essa memória vinha ou se aparecia uma imagem que de repente não era uma memória, mas que apareceu. E aí você conversar com essa memória, né? Você ir lá e tomar determinadas ações dentro do seu imaginário, né? Então, às vezes, essa conversa, ela se dá nesse lugar, às vezes ela se dá num lugar de você falando sozinho, em casa, igual um doido, ou com seu avô, depois de 10 anos que ele morreu, Total. ou com alguém que às vezes está aqui fisicamente, né? O caso da minha avó, que está com demência, eu falei dela aqui, né? Mas que tem dimensões da minha avó que já não estão mais aqui, e eu continuo conversando com ela, e ela continua me respondendo. Às vezes, inclusive, você vai ver, né, nessa coisa do... É interessante você observar um quadro de demência, porque você vai ver essas idas e vindas e uma coisa que parece quase que multidimensional. Parece que são várias Completamente, camadas da amiga. pessoa e que às vezes essas Uhum. camadas se entram em contato, a pessoa fala uma coisa e some. E some. E aquilo desaparece. Então, é muito interessante entender a conversa como esse exercício, talvez, de ligar pontos, assim, de conectar Total. coisas, que não necessariamente é eu e uma pessoa sentada num bar, numa mesa. Às vezes são outras dimensões de conversa, né? E eu acho que tinha um pouco disso no texto também. Eu não lembro exatamente o que eu tinha escrito, mas eu sei que toda vez que eu falo sobre o meu avô, me volta muito uma coisa que quando ele faleceu, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, caraca, eu nunca falei eu te amo pro meu avô. E ele também nunca falou pra mim. E quando ele morreu, eu acho que eu escrevi isso, né? Que essa foi a primeira forma do luto que eu experimentei, que foi tipo, eu nunca falei que amava ele. E ele nunca falou que me amava. E ao longo do processo do luto, né? Dessa vivência que eu tive depois que ele se foi, a gente também teve conversa, e aí entra numa parada de espiritualidade mesmo. Eu sonho muito com meu avô, eu sonho muito com a gente tendo conversas, e um dos primeiros sonhos que eu tive com ele foi na semana que ele faleceu, e ele me ligava no telefone fixo, e ele falava que me amava, e que ele estava bem lá onde ele estava, e no sonho eu conseguia ver ele nesse outro lugar com o telefone na mão, enquanto eu estava no meu quarto com o telefone na mão. Então eu boto muita fé nesse tipo de sonho, que aí pode ter as interpretações mais diversas, né? Para mim é uma parada espiritual mesmo, que eu boto muita fé. São as duas grandes perdas da minha vida. É o meu avô e há um primo meu que faleceu na adolescência com leucemia, que também eu sonho muito com ele. Só que são sonhos diferentes, que são sonhos sempre ele tentando voltar de algum lugar, porque eu acho que essa é uma perda que foi muito diferente para mim, porque o meu primo tinha
14, 15 anos, quando ele faleceu de leucemia, e ele não teve um processo de tratamento. Quando descobriu, né, ele já estava muito doente, mas quando descobriu, assim que descobriu, deu 2 dias que ele estava internado, ele faleceu, e foi muito abrupto. Foi muito, assim, muito, muito pesado. Eu tinha 13 anos e era o meu primo favorito. Era o primo com quem eu mais tinha uma relação, assim, de apego, de intimidade, proximidade, assim. Então, toda vez que eu sonho com ele, acho que já tem um tempo que parou, assim, esse tipo de sonho. Mas sempre que eu sonhava com ele, era ele voltando de algum lugar. Ele com mala chegando de algum lugar. Ele falando que estava sumido há muitos anos, mas ele voltando. Então, eu acho que foram relações diferentes que também estão nesse processo de elaboração do luto, que são conversas nesse outro âmbito, que é num âmbito que pode ser espiritual, que pode ser uma criação do meu inconsciente para me ajudar a elaborar essas perdas, mas que para mim, tendo o sentido que for, elas servem a esse propósito de eu ter essas conversas e ir elaborando. Então, muitas dessas conversas internas e espirituais e nos sonhos que eu tive com meu avô foram me ajudando e ainda me ajudam a elaborar quem foi essa pessoa e qual que foi o lugar que ela ocupou para mim. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse processo de conversas, definitivamente as conversas não são só nós em relação a um outro que está diante de nós, corporificado, mas inclusive conversas com a natureza, né? A gente fala muito disso também, de conversar com a árvore, de conversar com a água, de conversar com o mar, que pode parecer muito delulu para muitas pessoas. Eu sei que parece um processo de piração, mas eu sempre lembro do Ailton Krenak falando, tipo assim, a gente conversa com pedra, a gente conversa com rocha, tem uma família ali de rochas, de montanhas que a gente está conversando, a gente vê essas feições delas, o Existe quanto que uma isso é relação, né? transformador. Eu acho que as Existe uma conversas, relação. elas estão muito ancoradas nas relações. E a E o quanto a gente gente... perde isso de vista às Sim. vezes, né? Pelo tipo de sociedade que a gente vive, pelo neoliberalismo, por essa pira de performance, de produtividade, o quanto que isso vai ganhando um lugar muito secundário, como se isso fosse coisa que, tipo assim, é inútil porque não tá te dando grana, porque não tá evoluindo a sua vida pessoal, porque não tá te trazendo evolução profissional, porque não é networking. Então, a gente perde essa dimensão que é muito cara das relações e das conversas. Tem um livro que se chama O Espírito da Intimidade, que é da Sobun Fossomé, e que é um livro que eu gosto muito, assim. Já ouvi falar, ainda não li. Eu ganhei ele de casamento, de um casal de amigos que eu amo muito, que é a Monique e o Douglas. Mas é um livro que eu já tinha lido muitos anos antes de me casar. Eu tenho... eu li ele PDF, né? Mas o físico tá aqui. E tem uma passagem do livro que eu já li ele algumas vezes, né? A Sobun Fu, ela é de Burkina Faso, né? Eu acho que ela já é falecida, se eu não me engano. Agora eu não me recordo. Vou até puxar a capivara aqui depois. Talvez eu esteja matando a mulher antes do tempo, gente. Olha que Amiga. louca. Acontece, né? Mas enfim, a querida da Sobun Fu, ela fala que quando você tá calado, né, na aldeia dela, né? Se você fosse uma pessoa lá da aldeia dela, você tivesse sentado. O povo dela é etnia da Gara, né, de Burkina Faso, lá na África. Se você tivesse sentado do lado de fora, né, porque as casas nesse território não tem sala, não tem o espaço comum, ele é o espaço da vila, ele não é dentro das casas. As pessoas só entram em casa para dormir. Ou seja, a sua vida é uma vida comunitária. Você não descansa dentro da sua casa, você só dorme à noite. Então, se você está sentado lá de fora e você está calado, vem alguém e senta do seu lado. Se você continua calado, essa pessoa vai buscar uma outra pessoa. Por quê? Porque o silêncio, aquele ato de se calar, denota para a sua comunidade que você está com um peso tão grande dentro de você que você precisa de mais pessoas para segurar aquilo junto com você. Caraca, E aí as pessoas vão vindo até que você fale. Até que você consiga colocar para fora aquilo que está pesando dentro de você. E aí as pessoas
ela fala, né, que na vida moderna, né, na vida urbana, ela saiu, né, da aldeia dela, da Gara, para falar sobre espiritualidade, sobre relações. Ela e o marido, o Malidoma Somé, que também é um bruxão, assim, de máximo nível. E eles tiveram a missão, né, de sair daquela aldeia para falar da cultura deles para o mundo e para trazer água para a aldeia deles, que era um território que não tinha água. Então, para fora, eles foram levar o conhecimento deles e para dentro eles precisavam trazer infraestrutura. Esse era o papel deles na geração, na comunidade deles. E por isso que a gente sabe dessas coisas, né? Ela escreveu esse livro, ele também escreveu várias coisas, só que as coisas dele não foram traduzidas, então tem muito pouca coisa traduzida, mas é muito bonito. Esse livro, ele fala do processo de construção de uma vida comunitária baseada na intimidade, chama O Espírito da Intimidade, e a forma como a cultura da Gara vê as relações. Um outro ponto que ela traz e que eu acho muito bonito também nesse livro é que ela fala que na cultura ocidental, né, a gente vive digamos que uma forma de se relacionar que é você começa pelo topo. Então, por exemplo, um relacionamento conjugal, você se apaixona. E dali pra frente é só pra trás, né? Você desce a montanha. É essa metáfora que ela usa, né? Você começa do topo e vai descendo. E nas relações, né, na perspectiva do povo dela, primeiro, você não casa, por exemplo, porque você se apaixonou. Você casa porque você tem um propósito em comum com a pessoa. O casamento, ele é uma decisão coletiva. Não é você que necessariamente vai escolher aquela pessoa porque eu me apaixonei. Mas é porque aquelas duas pessoas têm um propósito espiritual, inclusive, parecido. Elas têm personalidades complementares, elas têm dimensões de personalidade que fazem sentido estar juntas. E aí elas começam a se conhecer. Elas criam uma amizade e dessa amizade elas vivem juntas e elas sobem a montanha. O casamento é o ato de subir a montanha com essa pessoa. E aí você vai, né, rolar pedra, você vai se lascar no processo, você vai... Só que quando você chegar lá em cima, a vista é muito bonita. Então é um caminho maneiro que valeu a pena, assim. Eu acho que muito do que a gente vive, no tempo que a gente vive, sobre essa questão das relações e das conversas, é o fato de que muitas vezes a gente começa pelo telhado. Então, é muito difícil construir relações quando você, primeiro, vai com um monte de idealização, um monte de expectativa maluca, um monte de... Você enche aquela relação de projeção do monte de coisa da sua cabeça, do que você acha que aquilo tinha que ser, e dali pra frente é só destruição daquilo ali que você criou na sua cabeça, né, sobre aquela pessoa. E eu tô falando disso, inclusive, em relação a amizades, tá? Porque eu passei por um processo nos últimos anos de perda de muitas amizades, de amizades muito longas, de amizades muito centrais na minha vida. E agora o processo que eu tô vivendo de construção de novas relações tem sido um processo de subir a montanha. Nossa, eu tô amiga, fiquei tentando pensando não, várias coisas. sabe, não, tipo, sufocar a pessoa com uma caralhada de expectativa e de projeção. Eu tô tentando só ver o que é aquilo ali, ver como é que a gente conversa e entender como que aquilo anda. Cara, é muito louco, né? Porque é um movimento muito da nossa cultura, né? Do que a gente tá vivendo agora, dessa sociedade que a gente tá vivendo. E eu fiquei pensando várias coisas, porque o tempo todo, se a gente for pegar na internet, a gente vai ver milhares de conteúdos assim, tipo, ai, você é a pessoa mais importante da sua vida, porque se o outro te perdeu, foi ele que perdeu, você é uma perda imensa, porque saia de lugares em que você não Ou está até aquilo que você falou, confortável. né, no TikTok do ai, sua amiga te odeia, não sei o quê, esses A sua conteúdos amiga é malucos. falsa, se a sua amiga faz isso, ela é falsa. Fulano não te ama. Se o cara age dessa forma é porque ele não tá interessado. Várias Se a receitas mina age prontas, dessa né? são várias receitas prontas e que empurram a gente o tempo todo em discursos, que eu acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, que podem ser discursos, às vezes, de um meme, que podem ser uns discursos que
parece que não tem tanta importância, mas isso molda a nossa percepção da realidade. E são discursos que estão o tempo todo empurrando a gente para o individualismo extremo. E que isso também tem a ver com a nossa cultura, também tem a ver com o movimento financeiro atual da sociedade que a gente vive, porque é muito mais barato, teoricamente, você viver suas coisas individualmente e guardar o seu tempo, o seu dinheiro, sua energia para as suas próprias coisas do que você viver com os outros, muitas vezes, né? Tipo assim, tendo rolês, tendo lugares que você vai, enfim. Acho que é um papo que dá pra gente destrinchar até em outro episódio só sobre isso, mas que o quanto que isso empurra a gente para uma solidão, que a gente não percebe muitas vezes, que a gente não se dá conta, mas que empurra a gente para um estado muito solitário. E aí eu tenho pensado, eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos meses, porque eu acho que do ano passado para cá, eu fiz vários movimentos, acho que talvez de 2023 para cá, eu fiz vários movimentos na direção da construção de uma vida muito comunitária. E sem perceber que era isso que estava acontecendo. Assim, quando você falou esse ponto da intimidade, amiga, eu lembrei que teve uma sessão de análise que eu estava comentando com a minha analista sobre um movimento muito interessante, que eu acho, assim, super interessante, que eu e o Alan, que é o meu noivo, a gente começou a fazer meio sem se dar conta, que é de unir os nossos grupos de amigo. A gente começou a receber muito em casa os nossos amigos, eu, as minhas amigas e ele, os amigos dele. E aos poucos a relação foi se fortalecendo de que os amigos dele são meus amigos, e as minhas amigas são amigas dele. E a gente começou a se envolver na vida uns dos outros e se preocupar um com os outros e cuidar uns dos outros e pensar uns nos outros e incluir todos nós nas vidas uns dos outros de alguma forma. E aí teve um dia que a minha analista falou, é bem íntimo, né, a relação que vocês têm. Porque é isso, eles estão aqui dentro de casa, eles veem os nossos perrengues, as nossas coisas boas também. A gente se escuta, as minhas amigas desabafam sobre a vida amorosa delas e o Alan tá aqui ouvindo, tá também dando pitaco, a gente dá pitaco na vida uns dos outros. E é um processo de... Se alguém vai se mudar de casa, a gente tá lá para mudar. Se precisa pintar um apartamento, a gente tá lá para pintar um apartamento. Precisa ir no supermercado, a gente tá lá para poder ir no supermercado junto. É uma vida muito num lugar coletivo e que foi acontecendo sem que eu me desse conta. E isso tem um impacto muito grande para mim, porque alguns anos atrás, eu estava no meu processo de análise e eu tive um sonho. Eu dormi e tive um sonho em que eu via vários amigos meus, várias amizades, e eu estava com várias sacolinhas. E aí eu amarrava essas sacolinhas, só que eu dava sempre um nó muito frouxo. Eu amarrava essas sacolinhas num nó frouxo e entregava para um amigo. Aí amarrava uma outra sacolinha num nó frouxo e entregava para outro amigo. E aí eu levei esse sonho para análise, falando, tipo assim, eu ficava muito incomodada que os laços eram muito frouxos. E aí saiu esse dito, os laços são frouxos. E aí eu comecei a destrinchar, né, interpretando o sonho na análise, de que as minhas relações eram superficiais. Eu tinha relações que, teoricamente, que poderiam aparentar serem relações muito profundas, porque eram relações de muitos anos, porque eram relações que viram a minha vida, né, virar de 360 várias vezes, que é isso que acontece ao longo dos anos, mas que eram laços frouxos, que eram laços superficiais. E que era eu que fazia isso. Por quê? Por vários motivos, e vários deles eu estou entendendo hoje por uma outra ótica, que é dessa ótica de eu estar investigando as minhas questões com processamento sensorial, que é desse lugar que me levou para a terapia ocupacional, que é desse lugar de mascarar certas coisas que podem ou não ter a ver com um diagnóstico, mas que também não é só isso. Coisas em mim que eu achava que eram potenciais fazedores de as pessoas irem embora. Potenciais fazedores de as pessoas não me amarem. Principalmente ligado a todo esse contexto de vida e de família que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, que eram várias coisas que faziam, aparentemente, pela minha interpretação de criança e de adolescente, a minha família não me amar. Então, para mim, era muito mais confortável que essas coisas só aparecessem
no núcleo familiar, assim, com quem mora comigo, convive comigo, que é inevitável, mas não para as outras pessoas. Para essas outras pessoas, eu mantinha ali na superficialidade para que elas não vissem essas coisas que eu achava feia sobre mim. Nossa, amiga, isso é muito. Isso é um Profundo, ponto. né? Assim, é bizarro. E aí, eu comecei a me relacionar com o Alan. Eu e o Alan, a gente tá junto tem 9 anos. E o grande ponto que eu enxergo que fez a nossa relação acontecer, que fez eu me apaixonar pelo Alan, a gente se apaixonar e a gente tá junto até hoje, são as conversas. Assim, a gente era 2 adolescentes no Facebook, virando as madrugadas, conversando Magrelos e por cabeçudos. horas. Exato. E era muito assim, a gente saía da escola, porque aí o Alan, acho que nessa época ele não tinha celular, e aí a gente saía da escola, chegava em casa, conversava até a noite, até a hora de dormir, e teve vezes que a gente ficou conversando, porque aí era período de férias quando a gente se conheceu. De manhã até o outro dia de manhã, assim, um dia que a gente tava conversando e ele falou, caraca, meu pai tá arrumando pra ir trabalhar. Era 6 da manhã e a Eu gente e o Hugo foi assim tava também. A conversando. gente conversava até um dos dois dormir com o celular na mão no É, início. e é muito surreal, porque isso pra mim tem uma importância vital. Eu não consigo ter relações se eu não consigo conversar com as pessoas, assim. E foi isso que me fez apaixonar pelo Alan, porque o assunto não acabava e a gente conversava sobre tudo. E nesse a gente conversar sobre tudo e a gente ter essa relação aí que já tem 9 anos, eu vejo que o Alan foi... A gente estava até conversando isso esses dias, que ele puxou uma conversa de tipo assim... Você já parou para pensar como seria se a gente não tivesse se conhecido? Que vida que a gente ia ter? E aí a gente entrou um pouco nessa pira. E aí eu comecei a falar para ele sobre isso, de que eu acho que eu não teria... que a gente começou a elencar coisas que seriam diferentes, né, na nossa vida se a gente não tivesse conhecido. E aí eu falei pra ele que eu acho que eu não teria as relações que eu tenho hoje com as minhas amigas, com as minhas amizades, todas as amizades que eu tenho hoje. Eu acho que eu não teria se eu não tivesse conhecido o Alan. Porque o Alan, pra mim, foi esse primeiro lugar em que eu estive despida dessas coisas que eu mascarava e que eu escondia. Uma relação Porque ele mais me íntima observa mesmo, muito. né? É, a minha relação mais íntima, a minha primeira relação tão íntima, porque o Alan me observa muito. O Alan me enxerga de um jeito muito surreal. E eu a ele também. Eu acho que aí tem esse lugar que eu já falei, né? Eu falei isso em outro episódio de eu ter essa falta, assim, porque eu observava muito as pessoas e sempre observei e senti poucas vezes que as pessoas me enxergavam do jeito que eu enxergo e que eu observo as pessoas. E o Alan é uma pessoa que ele me observa muito. Todos os textos que vocês pegarem, que eu já escrevi para o Alan, já escrevi vários, pois sou uma mulher romântica, eu vou falar sobre o Alan me observar, sobre o Alan me ver, me enxergar e ver coisas sobre mim que eu tentava ao máximo esconder e ele via e ele falava pra mim e ele tratava como coisas bonitinhas, tipo, ai, que bonitinho isso que você faz. E era uma coisa que eu odiava sobre mim e que eu tentava esconder ao máximo. E aí eu me lembro do momento em que as minhas relações de amizade começaram a enxergar essas coisas também. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu sou muito, muito, muito curiosa. Se você começar a me contar uma coisa, eu quero que você termine de me contar logo pra eu poder Eu saber também. logo, porque senão eu vou morrer. Senão eu E vou aí te ligar. e aí eu começo a tremer a perna. Tipo assim, às vezes a gente tá aqui em casa, aí tá os nossos amigos aqui, e aí alguém começa a falar, tipo assim, nossa, eu tenho uma bomba, vou contar. E aí eu já fico, conta logo. Conta logo. Começa a contar logo. E a minha perna vai tremendo. E eu me lembro do dia que a gente tava aqui em casa e uma amiga minha falou, conta logo, senão a Karina vai começar a ficar com a perninha dela tremendo. E aí eu fiquei assim, Meu em Deus, ela choque. percebeu. Me descobriram, meu Deus, que pesadelo. E aí eu fui me dando conta de que ninguém foi embora, ninguém me odeia, ninguém está me matando por conta dessas coisas que eu escondo. E aí do tanto que essa primeira relação íntima em que eu fui vista e que eu tive esse olhar testemunha também, e que eu fui validada e que eu fui amada por causa de e apesar de várias coisas, isso me deu a possibilidade de ir construindo outras tantas relações onde isso acontece, porque eu percebi que era possível. Então, lá atrás, eu tive esse sonho dos laços frouxos e eu comecei a repensar todas as minhas relações
E isso é um processo de anos, né? Isso não é um processo de Sim. acordei um belo dia e consigo fazer isso. É um processo de anos. E que agora eu estou enxergando também por essa outra ótica da possibilidade de ter algum diagnóstico de uma questão neuroatípica e o quanto isso também foi um processo de mascarar esses sintomas e esses sentidos e essa diferença, né? Essa divergência aí do que é o dito normal. E o quanto que isso impacta no tipo, na qualidade das relações que a gente tem, no tipo de relações que a gente tem e na qualidade das conversas. Porque se hoje eu consigo ter essas relações e essas conversas, é porque eu percorri todo esse caminho. Eu acho que, assim, essa questão da neurodivergência ela é um ponto muito... Enfim, eu poderia passar horas falando sobre isso porque eu sinto que muitas pessoas que são, inclusive, minhas amigas... não me conhecem. E o que eu tô querendo dizer com essas pessoas não me conhecem? Se você nunca esteve na minha casa e viveu 2 dias perto de mim, você não me conhece. Porque eu sou uma pessoa com um comportamento tão rígido, eu sou uma pessoa com tantas limitações sensoriais, eu sou uma pessoa que tenho uma necessidade de suporte. E aí as pessoas acham que porque eu falo bem, Total. eu faço tudo muito bem. Só Porque que, você fala queridas, bem, porque você trabalha bem, porque ô, você amores, trabalha com muitas coisas, né? tem muitos Ô, resultados. queridas, vocês não fazem ideia do perrengue, né? E das Inclusive, amiga, questões. é um ponto que eu penso muito da nossa amizade, porque é isso, a gente estava falando, você falou desse ponto da idealização, né? E tem esse lugar de que eu te conhecia da internet, eu acompanhava o seu trabalho, eu via ali as coisas que você fazia. Eu citei a Morena no meu TCC, tem uma citação lá de Morena Mariá. Eu me no meu sentindo TCC. perna longa maquiado, né? Muito Ótimo. chique. E, ao mesmo tempo, eu lembro que quando a gente criou essa amizade, né? Que foi quando eu passei uns 5 dias na sua casa, do absoluto nada. Aí você a gente viu... tinha tido 2 conversas. Eu senti, sabe o quê? Eu lembro que eu fiz essa analogia dentro da minha cabeça. Tipo assim, caralho, é assim que é no Big Brother. Porque quando começa o Big Brother, a gente fica, gente, como que essas pessoas estão falando eu te amo Porque umas você... pras Não, e outras? você tem 2 uma imagem, você tem uma dias. imagem de quem é a pessoa. Tipo, você conhece a pessoa dali. Tipo, eu tenho amigos que eu nunca dormi na casa do meu amigo. A gente é muito amigo há vários anos. Mas assim, eu nunca tive esse nível de intimidade. Sim. E eu tenho a sensação de que participar do cotidiano da pessoa é fundamental para criar intimidade. Se você E nunca... muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você vê tudo. Porque não tem como esconder. E é isso, assim, quando a gente fica na casa das pessoas, você vê tudo. Não dá pra mascarar tanto. Então, eu também era uma pessoa que eu odiava receber as pessoas na minha casa, assim. Era muito difícil pra mim ter pessoas que passavam um tempo. E aí eu acho que tem essa relação também, que eu falei dessa relação com a Lô, mas também tem a relação com a Júlia, que é uma amiga minha, que é mãe do meu afilhado, Benjamin, amorzinho da minha vida, meu brigadeirinho. E a Júlia era uma pessoa que ela não saía da minha casa. E a gente era vizinha, a gente morava na mesma rua, então todos os dias a Júlia ia na minha casa. E a Júlia era a única pessoa que eu conseguia deixar que fosse na minha casa, mesmo que muitas vezes era muito desconfortável para mim. E aí eu sinto que isso também formou a nossa amizade num outro lugar, eu e Morena, no caso, porque é isso, eu já entrei e me inseri ali no cotidiano da Morena, dentro da casa dela, e a gente viu coisas uma na outra de uma forma muito rápida. A primeira coisa que eu pensei, eu já falei isso aqui, né? Que quem chamou a Karina pra vir pra cá foi o Hugo. Foi o Hugo. E aí, depois que o Hugo me falou que ele tinha chamado ela pra vir pra cá, não é porque eu não chamaria, mas é que eu provavelmente levaria muito mais tempo pra chamar. Total. Não, e eu também, amiga. E aí, Fica beleza. absolutamente tranquila. A Karina veio. Acho que foi o dia anterior, tipo, Karina ia chegar amanhã, hoje. Eu pensei assim, Karina vai descobrir quem eu sou, gente. Assim, vai cair aquela casinha dela, mas eu vou deixar ela que se meteu, entendeu? Pois é. Problema E é sobre. dela.
Não, e realmente cai uma Cai. idealização. É óbvio. Só que é muito bom que Você caia. vai ver, sei lá, a bagunça da pessoa, você vai ver. E aí nem tô falando só da casa, tô falando do bagunça comportamento, emocional. a bagunça mental da pessoa, entendeu? Você vai ver a Total, pessoa, amiga. tipo, explodindo por uma coisa idiota, e você vai falar, gente, eu nunca imaginei que a pessoa ficaria irritada por causa disso. Você vai ver a pessoa, sei lá, rir de uma coisa imbecil e falar, caraca, que senso de humor maluco. A intimidade, ela constrói uma coisa que eu acho que é esse o ponto, talvez do que eu queria, tipo, sei lá, concluir da minha fala. A intimidade, ela é um tecido que constrói e amarra a nossa vida. E a gente vive uma realidade, um tempo, uma vida, uma sociedade, uma cultura que faz de tudo para que esses laços sejam frouxos, né? Para que essa trama desse tecido seja a mais aberta possível, para que todo tipo de porcaria possa passar por ali sem que você consiga bloquear. Uma vida anticomunitária, né? Uma vida sem intimidade, ela é uma vida frágil. Ela é uma vida que favorece Vulnerável. a vulnerabilidade. E aí de todos os sentidos, tanto emocional quanto social. Se você tem uma vida comunitária fechada, você tem suporte. Quando você tem um problema, você tem quem te socorra. É isso, né? Você, se tem um apartamento para entregar, todo mundo vai lá de mutirão e vai limpar e vai fazer e vai acontecer. Então, assim, eu sou uma pessoa que ainda tenho muitas dificuldades com isso. Muitas. Isso, para mim, tá muito mais bem construído em relações individuais do que numa relação coletiva. Isso para mim é muito difícil. E eu sei aonde é que esse laço frouxo precisa se apertar, que é na minha vida comunitária de terreiro, e que é um processo que eu estou fazendo aí há alguns anos, de torcer um pouco mais essa linha. Porque se deixar, meus amigos, eu sou a pessoa que não vou evitar. Eu vou correr, eu vou fugir, não vou desaparecer, não vou dar satisfação. Eu sou essa pessoa. Então, assim, Total, amigo. Ter essa consciência da intimidade como o tecido que sustenta a nossa existência, as nossas conversas, as nossas relações, é uma coisa, assim, de uma importância vital para a nossa saúde. E isso é algo que é profundamente atacado o tempo todo. Seja porque a gente não tem tempo, a gente vive uma vida que pega o nosso tempo livre e leva para as redes sociais e sequestra para os algoritmos e nos diz que nós estamos mantendo essas relações e essa intimidade. Notícia, não estamos, tá? Estamos num nível superficial, mas existem outros níveis que a gente deveria estar e não estamos. Então, é muito importante dizer isso, né? Que o sequestro da vida virtual, beleza, tem um certo nível. Tipo, a nossa relação aqui não existiria sem o ambiente virtual, mas ela tem um limite. Para a nossa relação se aprofundar e a gente tá aqui hoje nesse podcast, a gente teve que se ver pessoalmente, passar um tempo juntas. Então, assim, isso é muito vital. E o mundo que a gente vive quer sequestrar isso o tempo todo. E eu acho que para além do sequestro virtual, tem esse sequestro do capital e do trabalho, né? Da exploração dos modos de trabalho que sugam completamente o nosso tempo e a nossa vitalidade. Porque aí para você encontrar alguém, você tem que estar minimamente dando conta de sustentar o seu corpo em pé. E não é o que acontece na maioria das vezes. Tem que ter dinheiro, porque nas capitais, nas cidades, tudo custa grana, o transporte público é caro. Total. Aqui no Rio, gente, o metrô é R$7,50. Então, se eu quero dar oi pro meu amigo, eu tenho que ter R$15, entendeu? Exato. Não é só querer. E aí eu acho que isso vai de um movimento também. Tem uma amiga minha, Débora, que ela fala... O grande mote que ela instaurou pra gente é dinheiro volta. Dinheiro volta. E para o dinheiro voltar, ele tem que ir e dinheiro volta. E aí isso porque em alguns momentos, e aí é isso, dentro dessa relação muito comunitária que a gente foi construindo, muito coletiva, a gente entrou de cabeça na coisa dos eventos. Eu moro numa casa grande, então virou o nosso point, né? Tipo assim, o lugar onde a gente se encontra é majoritariamente aqui em casa, não é tipo assim, saindo ou indo para algum lugar. Mas a gente se encontra aqui em casa, come alguma coisa, fica conversando por horas e horas e horas, ou nas casas umas das outras. E aí a gente começou a fazer eventos. Porque eu
adoro ser anfitriã. Ao mesmo tempo que tem esse lugar de eu ter muita dificuldade de receber as pessoas, né? Eu acho que isso já mudou. Eu também adoro fazer evento, adoro receber gente, adoro decorar a casa, organizar com uma temática específica. E o Alan também. E as minhas amigas também, a gente foi descobrindo isso. Então, a gente fez um Natal aqui em casa no ano passado, e aí a gente decorou a casa, fez amigo oculto, a gente fez uma ceia, cada um trouxe uma comida. A gente fez uma festa junina esse ano, que foi uma grande festa junina. A gente decorou a casa inteira com bandeira, a gente fez as comidas típicas, a gente fez fogueira. Você já E falou do tudo frango isso. com quiabo aqui O também. frango com quiabo, que a O gente Américo, também fez. o O Divo. grandíssimo frango com quiabo. Que a gente definiu isso como algo que a gente gosta muito e que, pra mim, é um lugar também que eu descobri de como brincar com os meus amigos sendo adulta. Porque a gente tem que cortar papel, porque é a gente que faz as decorações, porque a gente tem que se pendurar para poder fazer alguma coisa. E aí, na festa junina, por exemplo, a gente cortou a caixa de papelão da minha televisão para fazer aquelas molduras de foto, sabe? Tipo, como se fosse uma barraquinha da fofoca, alguma coisa assim que a gente botou. E aí a gente colou tecido nela, né? Tecido de chita para poder decorar. E aí nisso, o Alan e um amigo dele, um amigo nosso, serrando o papelão com uma serrinha, um papelão imenso, assim, para poder tentar fazer. E, tipo assim, todo mundo muito envolvido. E nisso, a gente descobre muitas coisas sobre nós. Agora eu me perdi do porquê que eu tinha E começado a falar nisso você isso. desligou o celular, nisso o seu cérebro está girando É, outras coisas. exato. Você tá fazendo uma coisa Entendeu? manual, o seu corpo tá ali envolvido. Então a gente deita no chão pra cortar papel e aí a gente vai desenhando. E aí a gente descobriu, por exemplo, que a Débora tem uma fonte, né, uma escrita manual muito bonita e muito legal pra poder fazer várias coisas. Aí teve o aniversário Amiga, da uma Amanda. fonte foi muito Uma geração fonte Z. foi muito geração Z, né? Ela tem Uma uma letra, uma caligrafia. caligrafia. Uma caligrafia. Não O posso conflito evitar. geracional, gente. O Não conflito posso geracional. evitar ser uma garota dos anos 2000. Não consigo evitar. E aí teve o aniversário da Amanda, e a Amanda é muito fã da série Friends, então a gente fez um aniversário temático pra Eu ela. vi, eu achei tudo. Ai, foi muito legal. E aí a Débora conseguiu fazer a fonte exata da série Friends. Foi maravilhoso, E gente. foi Eu acompanhei incrível. igual Big Brother nos stories do Cara, é perfil super privado. legal. Do Dix, da Karina, que ela tem um Do Dix. meu Dix, do meu PVD. Porque aí também é isso. Tem uma parte ali que eu seleciono quem vai acessar e tem essa cobertura dos eventos, né? Do background dos eventos. E aí a gente fazendo as fontes, e aí a gente comprou as coisinhas e decorou, e fez, né? Aquele que a Amanda faz 27, e aí foi super legal. E aí a gente se envolve na coisa, e a gente brinca, e a gente corta papel, e a gente colore. E aí eu fiz um cartão para ela, né? Um cartão à mão, todo decoradinho para ela, colei foto. E aí a gente faz sempre esses movimentos, e é super legal de fazer. E para isso, precisa ter uma disponibilidade também nesse lugar, que foi isso que eu comecei a falar, que dinheiro volta, né? Porque e aí por isso que eu entrei no assunto do dinheiro volta, porque aí num desses eventos que a gente estava planejando fazer, alguém perguntou: gente, a gente vai tirar dinheiro da onde para fazer isso? E aí outra pessoa respondeu: mas quando foi que a gente teve dinheiro? Quando foi que a gente teve dinheiro para fazer alguma coisa? Em que A gente vai momento o dinheiro fazer, foi em uma que questão? A momento? gente vai fazer de qualquer Em que jeito. momento a gente vai fazer e dinheiro volta? E Dinheiro o vai coletivo, voltar. ele tem essa mágica. O coletivo, Tem. ele faz coisas impossíveis acontecerem. Acontecerem, total. E aí nisso foram vários momentos assim marcantes. Quem é nesses macumbeiro últimos sabe meses. disso. Quem tá ouvindo isso Cara, aqui e é surreal. macumbeiro sabe quantas vezes candomblé dinheiro aparece, acontece sem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, mas tá todo Pois mundo é. lá emperequetado, com roupa engomada, brilhoso, maravilhoso, a comida servida, a cerveja no copo. Tipo assim, como isso As foi coisas feito? acontecem. Deus é Mágica. quem sabe, entendeu? Mágica. Não, e é isso, a gente sem grana, a gente fez uma Vai tu tentar fazer arrecadação, isso assim, sozinho pra pra tu ver se Pois vai é, acontecer. amor. Não vai. Vai eu tentar fazer uma festa junina do tamanho que a gente fez aqui sozinha. Não vai. Aí a gente chamou as crianças, aí a gente comprou coisa pra criança, aí a gente fez karaokê. Então, assim, tudo isso aconteceu.
Porque dinheiro volta, porque a gente tava fazendo aquilo ali junto, porque todo mundo botou um pouquinho assim, e aí quando a gente viu, a gente deu conta de fazer a coisa, sabe? E aí quantas vezes a gente precisou de algo e, assim, aconteceu uma coisa comigo no final do ano passado, acho, que a minha casa alagou, né? A minha casa alagou e aí foi um momento muito terrível, muito desesperador. Foi, assim, top piores coisas que já me aconteceram. E quando eu me dei conta, minha casa tava cheia dos meus amigos puxando água, sabe? E, tipo assim, isso pra mim foi muito significativo. De que eu tinha com quem contar, eu tinha pra onde voltar. A minha casa tava alagada, eu tava muito assustada, eu não conseguia parar de chorar. E eu não precisei fazer nada, nenhum movimento, assim. Meus amigos vieram, puxaram água, pegaram pano, torceram pano, encheram balde, esvaziaram balde, passaram pano, limparam a minha casa, E lavaram isso, meu meus amigos, chão. a amizade virtual não pode te dar, tá? Não te dá. E isso, os laços frouxos não vai te dar. Porque num laço frouxo, você não vai querer nem admitir pra pessoa que a sua casa foi alagada. Você não Não, vai querer você, contar você isso nem pros tem essa outros. intimidade com a Nem pessoa tem pra essa falar isso. Fica intimidade. até uma coisa meio Exato. tipo, por que você tá me Do falando isso, nada. sabe? Tipo, Exato. E quantas vezes ao longo desse ano também, né? Assim, a gente falando aqui, fico pensando em várias coisas, mas de quantas roubadas a gente tira umas às outras, né? E sem se dar conta. Quantas vezes que uma amiga veio contar de uma situação. Eu lembro que no começo do ano isso aconteceu, de uma amiga vir contar de uma situação, só porque, tipo assim, ai, rolou e tava contando. E aí, quando a gente escuta, tipo, cara, isso é muito grave que tá acontecendo, isso não é normal. E a pessoa se dá conta e nesse movimento coletivo ela consegue se tirar dessa situação. Quantas vezes amiga, que eu e você Morena com a tivemos... história do, Aham, né? A história do da hacker, né? proteção. É, tipo assim, a Morena tava vivendo umas coisas e eu já tava notando, porque eu sou muito Ela curiosa já e tinha atenta. visto a lebre, Ô, ó. amor, há tempos. E isso virtualmente. Aqui de Belo Horizonte Porque eu já tava enxergando o exatamente. negócio rolando. E Eu aí na um minha cara, o dia... negócio aqui, ó, eu não vendo Aham, nada. Eu aham. ceguinha. E aí um dia eu falei, amiga, vem cá, esse negócio que você tá Vivendo aí. reclamando, que tá se incomodando E aí essa de casa. história? Como é que é isso aí? Mas, E aí, gente, aos isso exige poucos, intimidade, tá? isso exige muita intimidade. Porque se eu, por exemplo, tô nesse lugar da morena idealizada que eu conheço da internet, eu não ia chegar pra ela e falar, amiga, e tal pessoa aí do seu ciclo que eu tô acompanhando aqui de Belo Você só falou porque Horizonte? você já sabe que onde eu sou trouxa, inclusive. A gente precisa também saber os pontos cegos umas das outras. E nesse lugar da gente conseguir se tirar dessas situações. E aí, quantas vezes, por a gente cair nessa lábia do neoliberalismo e do individualismo, a gente passa anos presa numa situação que, se você abrisse a sua boca um segundo para falar com alguém, alguém ia te Que dizer não, às vezes que tu não tinha precisava algo nem abrir a errado. boca. Se tivesse um amigo teu É, com intimidade suficiente vendo aquela ele ia estar situação, vendo. meus amigos, aquilo Exatamente. ali não ia durar. Não ia passar batido nunca, sabe? Uma Assim, regra e que eu aí, criei sobre relacionamento afetivo sexual é: se eu não posso contar pra alguém, isso não deveria estar acontecendo, total, total. tá? E pra mim isso é muito nítido, porque aí essa amiga que eu contei de que ela terminou o relacionamento e tal, foi quando ela terminou que ela começou a abrir a boca. Que ela E contou. aí ela foi soltando em doses homeopáticas. E a cada vez que ela falava, nossa, fulano falou assim. Nossa, fulano fez isso. Nossa, fulano me tratou desse jeito. A gente foi entendendo a dimensão do que ficou rolando ali por muito tempo. E é muito, muito, muito importante que a gente tenha pessoas que estão vendo a nossa vida, porque a gente tem pontos cegos, A gente. vida Porque ninguém é comunitária, ela autossuficiente. previne muitas vulnerabilidades, como a gente falou, Muitas. gente. Ela protege, sabe? Protege muito E é por isso a que essa é a gente. primeira coisa que o capitalismo ataca. Exato. É por isso que ele Exato. coloca a gente pra morar em apartamento. Entendeu? Como diria Odete Reutemann, a classe trabalhadora unida tem muita força. Exatamente. Então, Então, assim, vamos gente, tomar um chá de se liga e começar a ir pra essas conversas, parar de Sim. fugir. Vamos botar nosso corpo no mundo, vamos botar as conversas para acontecerem, vamos atravessar os silêncios desconfortáveis que também vão acontecer. Que constrói intimidade. Que né? constrói intimidade, total. E eu sempre lembro quando... O último ponto que eu lembrei da parada do silêncio é que eu fui uma adolescente muito fã de Nicholas Sparks.
Gente, Nicholas Sparks era tudo na minha vida. Todos os livros, Eu nem a conheço, última amiga, eu música. já era adulta. Amiga, você já era adulta. Isso foi 2014, 2015. Eu já era adulta há um tempo. Há um tempo. Eu falo sempre que a Morena é uma adulta premium. Então, às vezes, quando eu tenho dúvidas de vida adulta, eu falo, amiga, como funciona isso aqui? E aí, eu era muito, muito fanzaça de Nicholas Sparks, né? Nicholas Sparks, pra quem não conhece, é um autor daqueles livros e filmes, né? A Última Música, que é aquele com a Miley Cyrus, Diário de uma Paixão, A Escolha, tem milhares. Ele tem uma coleção imensa, eu tenho todos os livros, eu ainda tenho. E aí tem um livro, que é o meu favorito dele, que é o Diário de uma Paixão. E aí, hoje, como adulta, tem várias problemáticas, né? Porque os livros dele são basicamente todos iguais. Mas aí, tudo bem. Eu respeito minha adolescente. No Diário de uma Paixão é a história de um casal, né, que vai se apaixonando. Enfim, o grande mote é que esse diário é o marido lendo para a esposa com Alzheimer a história deles. E aí tem uma passagem do livro que ele fala que eles conseguiam ficar em silêncio um com o outro e não ser desconfortável, que para ele isso era um grande indicativo de intimidade, que é você conseguir sentar do lado de uma pessoa em silêncio e o silêncio não te incomodar. Então, eu acho que também tem esse lugar de... Nossa, isso pra mim é um indicativo relacional Nossa, muito. dos mais importantes. Amiga, inclusive, a gente indo pra Inhotim, eu fiquei tão confortável que a gente ficou caladinha em alguns momentos dentro do carro. Querendo indo dormir, pra o olho Inhotim. fechando, assim. Ó. A gente conversou pra caralho também na viagem pra Inhotim. E em O alguns olho- momentos a gente ficou super em silêncio e também tiramos uma sonequinha. Eu, O você olho e a Ió. o olho meia janela, assim, sabe? Nossa, total. E a cabecinha da Ió indo lá na frente e voltando, coitada. Ai, tadinha da Muito criança. bom, Mas isso muito é porque ela bom. não dorme, né? Ela não dorme no carro, Não, imagina. de acordo com ela. O carro sai, anda, o Hugo passa a marcha, ela Não. já dormiu. Não, aquele dia que a gente foi no cinema, quando a gente tava aí no Rio, ela entrou no táxi, ela apagou. O carro virou na curva, assim, tipo, a minha rua Não, pequena. virou O carro esquina, virou a virou esquina, ela esquina. dormiu. E ela dormiu, e roliço, gente. O shopping é, tipo, inacreditável. menos de 10 minutos da minha casa, sabe? E ela depois assim, não, mas eu não dormi, Eu não durmo no carro. Não. Ai, ai. Agora vamos Enfim, para o nosso gente, Exposed. Vamos. O Eu seu vou começar Exposed meu tem que ser o Exposed. primeiro, eu acho. Minha saúde tá pra lá de mental. Gente, estou de mudança. É só isso. Ponto, acabou o Exposed. Nisso aí eu acho que vocês já entendem tudo. Porque assim, ai, mudança, gente. Puta que pariu. Mudança é muito ruim, né? Pelo amor de Deus, como pode ter uma Que coisa tão perrengue infernal desgraçado. como se mudar de casa? Meu Deus do céu. Tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra embalar, tanta coisa pra Não, resolver, o pior tanta coisa pra é organizar. que tem tudo isso pra fazer, ainda tem a demanda emocional de você ficar se encontrando com coisas que você não queria, né? Nossa, total. Sabe o que eu achei? Um diário da pandemia. Puta merda, eu nem sabia que eu tinha isso. São Aí 4 você tem páginas. que ficar se batendo com essas coisas. Acho Fiz que 4 dias. Eu nem li. essa é a parte que mais me suga da mudança, amiga. Muita coisa eu joguei fora muita coisa. E, por exemplo, quando a gente se manifestou lá da parada do racismo na faculdade, eu tava com todos os cartazes guardados. Joguei tudo fora. Com todo respeito, foi muito importante o que aconteceu, mas assim, não Com vou todo levar isso respeito. comigo, não. Não vou levar isso comigo, não. Vai pro inferno. Vai pro inferno, que o diabo te carregue. E aí, peguei 4 folhas ou 5 de diário da pandemia, não dei conta de ler, porque eu sei que a pandemia não foi fácil pra mim em muitos sentidos. Então, eu não estava pronta pra ler. Guardei ali num cantinho que em algum momento eu posso achar interessante saber o que eu escrevi. Mas li 2 linhas e falei, Tô fora, deixa pra lá. fica aí, Mona. Então, assim, tem todo esse processo, né? E aí a gente tem que se preparar, porque alguma coisa vai sumir. Eu sei que vai sumir. E aí já tá me perturbando pensar o que é que vai sumir. O que vai Você já sumir? fica Vai tentando sumir. prevenir o sumiço, né? Oh, que inferno. Esses dias eu tava... Ontem eu botei meu fone pra carregar. E aí eu já não estava achando meu fone. Eu pensei, porra, se eu perder o carregador do meu fone. Ai, que saco. Então é isso, tô de mudança, minha casa Não, tá uma e zona, cheia de fone é um caixa. objeto de acessibilidade pra você. De acessibilidade de Fone, trabalho. entendeu? Eu Fone atendo não com é meu fone. uma coisa Não é um luxo. brinquedinho, não é um negocinho à toa. Não.
E aí, minha filha, eu tô assim. É isso, se vocês puderem me desejar muito, muito amor, muito carinho. Direcionar Se alguém encontrar muitas o meu boas bonequinho de energias. voodoo, se alguém achar meu bonequinho de voodoo em algum lugar, ou fizer um bonequinho de voodoo meu... Não vai fazer, dá não. um Vai carinho. pro cacete, não vai fazer, não. Deixa pra lá. Você Tô dando as brincando. ideias. Desfalo. Tá Que eu desfalado. não tô podendo brincar com as coisas espirituais Pois ultimamente. Acho que a senhora já está zicada o passei. suficiente. Também acho, amiga. Me passei. Gente, o meu expose da semana é que eu me tornei mãe de uma criança que está trocando de dente. Caiu o primeiro dente de leite de Aió. Ai, meu Deus. E assim, eu fui me esconder pra chorar. Aí a Simone pra mim na terapia ontem, por que você foi se esconder? Eu falei, não sei. Se esconder de quem, né? Não sabia nem reagir, coitada. Foi nesse limite, assim. Enfim, aconteceram muitas coisas no dia que o dente dela caiu. Sabe aquele dia que acontece 732? Tudo, né? 0,9 coisas? Mas, assim, eu tirei um tempo para processar esse sentimento. Porque, cara, é muito engraçado isso, gente. Assim, é isso que a gente estava falando. Grandes processos acontecem através de pequenas coisas. Mas tem algumas pequenas coisas... que são grandes coisas. Que são muito específicas e que são muito um marco de mudança. Então, assim, troca de dente, eu já sabia, o dente dela já tava mole há um tempo. Mas, assim, eu meio que tomei um susto. Engraçado, né? Como que isso acontece. Ela está com, tipo, 1 metro e sei lá quanto, 20 quilos, dentes trocando. Assim... babado, né, amiga? Muito babado, gente. Esses dias eu tava tendo... Nesse mesmo dia, de noite, quando a gente foi dormir, a gente tem várias conversas à noite, né? Quando a gente deita pra dormir. E aí eu perguntei assim, filha, você gosta da sua vida? Olha eu. Você caça, né, amiga? Aí ela, gosto. Aí eu falei, qual coisa você não gosta? Aí ela, de ir pra escola. Eu respondo a criança, né? Cara. Gente, eu me identifico tanto. Juro por Deus. Eu também, odiava ir pra escola. Abaixo a escola, sabe? Me identifico e exatamente nesse lugar. Porque a Ió detesta ir pra escola, mas ela vive horrores na escola, né? Ela vive, menina. Nossa, um negócio. Ela volta, as roupas dela tudo podre, pela tudo hora manchada. Da morte. Ela vive total. É terra, é pé no chão, é subir nas coisas, é brincar com os nossos corpos, todo dia né? chega um negócio, um papel da tal da empresa de médico, que quando tem qualquer coisa, a criança caiu, eles chamam uma equipe médica. Escola particular, né, gente? Tô falando aqui de uma realidade de escola privilegiada particular. E aí, assim, 2 vezes por semana chega essa porra desse papel. Porque ela vive dando com a cara em alguma coisa, caindo e não sei o quê, e dá com a boca e... Assim, nunca é nada grave, mas ela vive demais. Ela vive intensamente. Demais. E então, aí a gente se reconhece, né? Porque eu também odiava ir pra escola, amiga. Mas em alguns momentos eu vivia. Eu gostava de estudar, eu gostava das coisas. Não, eu gostava, mas eu era uma criança parada, assim, fisicamente. Até porque eu não tive essa liberdade. Minha mãe não me deu essa liberdade. A gente falou aí, não. naquele outro episódio, né? Então eu não podia aprontar, eu não me sujava. Enfim. Inclusive, a Ió é uma criança que a gente tem conversas muito transformadoras, né? Porque ela não tem dó nem piedade. Ela é muito carinhosa, muito doce. Mas ela fala na sua lata. Ela tem a gentileza dela e ela fala com amor. Você vê que ela tá falando com amor, mas ela fala o que ela tem que falar. Na sua lata. E aí, amor, lide com isso. Né? Lidar. Uma figura. Acho que é isso. Meu exposed era esse. Que é isso também. Estou meio em choque ainda, mas estou processando. Parabéns, amiga. Você muito desbloqueou obrigada. Uma nova... skin. Uma nova temporada, uma nova skin do seu processo de mãe. E a vibe da semana? Posso emendar a minha vibe da semana, Emenda, amiga. Porque tem tudo a ver com isso. Eu acho que faz todo sentido. A minha vibe da semana, eu poderia falar de 2 coisas. Ontem eu terminei de ler A Hora da Estrela. Sim. Eu não vou deixar isso aqui como vibe da semana, mas eu só queria deixar esse comentário, tá? Que uma atualização. Ontem à noite, Macabéia morreu na minha cama. Tá? Fica aqui o meu símbolo, amiga. Meu significado. Nossa, tá? Amiga, foi profunda essa, a psicanálise, Freud, assim, ó. Mona, se eu analisar...
Ai, a Ai, Clarice meu faz Deus. isso com a gente. Ela é babado. Eu assisti a Ela é. entrevista, porque depois você tinha me falado da Assistiu? entrevista. Eu não terminei É muito ainda, boa. mas eu comecei e eu achei, assim, É surreal, né? bafônica a Ela é entrevista. muito divônica. Os ela é muito silêncios bucetuda. constrangedores da Aham, entrevista. aham. Assim, que Bucetuda. delícia! Meu Deus. Eu adoro essa entrevista. Eu queria nascer de novo e nascer Clarice Lispector naquela entrevista, só pra Sim. passar por aquela situação e sentir Sim. na pele. Bom, mas dito Sensacional. isso, a minha vibe da semana não é a Hora da Estrela, porque eu já falei de A Hora da Estrela como vibe da semana. Mas é isso, ontem Macabé morreu. E a minha vibe da semana é, gente, Você não tá nem com coragem de falar, né? Gilmore Girls, tá? Gilmore Girls, que é uma série que eu assisti na minha adolescência. E que basicamente é uma série sobre mommy issues, queridas. Eu tô rindo porque assim que a Morena me falou que tava assistindo Gilmore Girls, eu falei, nossa, sua saúde deve estar pra Pra lá lá de de mental. mental. Porque eu já assisti Gilmore Girls 1 milhão de vezes. Assim, de assistir, reassistir. E a série que elas fizeram atualizando, né? Eu não alguns vi, amiga. Eu não anos. vi. Eu vou assistir Amiga, tudo é de boa, novo mas é ruim. pra ver o final. É boa, mas é ruim. Mas é assim. Mas é claro que é ruim, é tudo ruim, interessantíssimo. É claro que é amiga. ruim. Gilmore É tudo Girls muito ruim. É muito ruim. Só que assim, quando eu assisto de novo, é porque a minha saúde tá pra lá de mental. Só pra vocês entenderem que nesse negócio de estar reconfigurando meu sistema nervoso, Gilmore Girls virou a série que eu assisto enquanto eu almoço. E fico de Uhum. barriga cheia ali igual uma jiboia no sofá, vendo, Uhum. depois que eu termino de comer. É o meu momentinho garota. Sim. Virou, né, nas últimas semanas. E, pra quem já me Pra quem não conhece, já me conhece, acompanha né? nas redes, É. enfim, já sabe que eu tenho mommy issues parecidas ali, né? Uma pessoa criada numa gaiola dourada, aquelas coisas, né? Uhum, Que aí tem uma filha que quer criar filha diferente, a filha quer parecer com a avó, essas coisas. Pra quem né? não conhece Gilmore Girls, é uma série que acompanha, assim, a tradução brasileira, que eu acho tenebrosa também, é Tal Mãe, Tal Filha. Eu nem vi. O nome nem brasileiro verei. da série. Não vi nem É Tal verei. Mãe, Tal Filha. Não, amiga, a tradução do Ah, título tradução. mesmo. Eu nem sabia, amiga. É, quando passa na TV, eles falam Tal Mãe, Tal Filha. Nunca nem vi É uma em série que português. acompanha uma mãe e uma filha e a relação delas. com Não, várias detalhe, questões é uma mãe que interessantíssimas. teve uma filha na adolescência, Na e ela é adolescência. filha de uma família rica. De uma Muito, mãe muito rica. super Ela é herdeira. rígida. De uma mãe super rígida e de um pai super ausente. Aham. E ela é uma rebelde que teve filho na adolescência e vive como se ela não fosse uma herdeira. Esse não é o meu Aham. caso, né? Eu não sou herdeira e não vivo como Exato. se eu não fosse. Mas a questão da gaiola dourada, meus amores, do quarto com 200 bonecas, Aham. me pega legal. E aí é interessante, assim, o meu ponto da semana, que era esse ponto que eu ia trazer aqui agora, é que a mãe, eu estou na primeira temporada ainda. Eu voltei a ver e agora eu sou mãe. Entendem? Nossa. Eu assisti essa merda Não quando eu faço tinha, nem tipo, ideia como deve 15 ser. anos e agora eu virei mãe. Então eu estou assistindo Uhum. e eu estava vendo um episódio em que a filha começa a contrariar as expectativas de rebeldia da mãe. Porque a mãe é total. rebelde, e aí a filha começa a falar: não, mas eu quero ir lá ver meu avô. Eu gosto da minha avó, eu gosto dos eventos sociais. Aí ela começa a da ver alta que sociedade. a avó também é um perrengue. Mas enfim, esse processo é isso. Vou deixar aqui esse. Tá bom, né? Tá panorama. ótimo. Vai lá, amiga. Eu acho ótimo. Ai, gente, Gilmore Girls é uma série muito conforto, que não tem conforto nenhum, mas Que é horrível, é muito bom mal de ver. escrita, é uma bobeira. É Então uma só assista se bobeira. você não tem nada pra fazer na sua vida. E Ou se assista você tem sem mommy muito issues. senso crítico Isso, também. Sem nenhum. muito senso crítico. Nenhum Porque tem senso uma unidade de personagem negro também. Muitos E aí estereótipos, tem muitos assim, ó. estereótipos. Mas aí, amores, assistam com a cabeça desligada, né? Com o cérebro é. lisinho, É tipo tal Vale qual peito Tudo. de frango. Minha vibe da semana passada. Vale tudo, Pois é é. isso. Um creepy E no face, o menino lá pois fazendo a é. pessoa com deficiência, enfim, deixa quieto. Várias questões. É coisa pra ver sem Mas- problematizar. Vai, amiga. Sem tentar, né? Que a gente também não consegue muito. Não dá, não tem como. A minha vibe da semana, pra ser muito honesta, assim, eu não tenho nada a dizer, teoricamente, assim, se eu for pensar, não tenho nada a dizer, porque a vida tá só passando por mim desde que eu comecei esse processo de mudança.
Eu me dei E você tá conta tentando de que sobreviver, né? 2 meses já se passaram, eu estou no piloto automático, tentando só, pelo menos, me alimentar, tomar banho e dormir, se possível, e trabalhar, que não tem essa opção. Mas botei aqui para falar para vocês TikToks de restauração de maquiagem, que recentemente esbarrei com isso na minha For You. Nem no TikTok eu tô entrando, pra vocês verem quanto que eu tô também com a O saúde algoritmo pra do saúde mental. TikTok enlouqueceu, amigo. Ai, o meu também. Tá Só tá aparecendo completamente louco. conteúdo gringo. Eu não tô Exato. vendo um conteúdo brasileiro. Quando é brasileiro é só publicidade. Não, e começou a E aparecer umas aí, coisas muito, nada a tipo, ver, né? soldados pra mim voltando também. pra casa. Que Ele houve não com te esse algoritmo? conhece. Não, mas foi de um dia pro outro, juro. Do nada ele Já começou a rolou mostrar. comigo também. Eu parei de entrar, já tem, sei lá, 2 semanas que eu não entro no TikTok. Pois é, comigo também. Teve uma época, inclusive, que eu fiquei um tempo sem entrar. Quando eu entrei, só tava aparecendo conteúdos todos em árabe. E futebol. Gente, eu não vejo nada de futebol. Eu não tenho interesse nenhum por futebol. E aí uns conteúdos como se eu fosse um homem hétero de meia idade, daqueles que a gente evita conviver. E aí eu tive que fazer todo um processo de restauração do meu algoritmo. Mas, ultimamente, vem aparecendo pra mim TikToks de restauração de maquiagem. O que é? Um querido, querida, queride, que também não sei qual que é a cara da pessoa e o gênero, que pega maquiagens que quebraram ou que estão velhas e ele restaura. E é uma delícia, porque ele limpa todo a embalagem e aí ele passa o pó assim, né? Tipo assim, se for uma sombra ou um blush em pó, e aí ele pega o pó e aí ele amassa, e aí ele faz um creminho, aí depois ele amassa pra poder ficar bem bonito. Aí ele vai lá e carimba com a marca da maquiagem, aí passa numas máquinas muito fodonas, enfim, eu acho uma delícia de assistir. Coisas de O cérebro restauração. fica igual um peitinho de frango. Ah, igualzinho um peitinho de frango. Muito bom. Então, por mim é isso. Se vocês depois quiserem pesquisar lá no TikTok, é ótimo, é uma delícia, eu adoro. Para os momentos que você não quer ter conversas profundas, que você quer apenas se evadir, Que faz parte também. Vamos a gente lá. passou o episódio inteiro falando, parem de fazer isso. Depois a gente fala, tudo bem também. se você quer ser uma sentadinha, você tem que saber conviver com a contradição. Se você não sabe, você Total. não é uma de nós. A gente nunca prometeu coerência aqui nesse podcast. Nunca, jamais. Jamais. e Nem jamais bons prometeremos. conselhos. Não, também não. Mas, gente, feliz 10 episódios pra nós. Tô muito feliz. Olha elas mantendo a constância. Que lindo. E olha, Isso é gente, já realmente aconteceu, foi incrível. coisa nesse tempo, viu? Amores. Vocês Nem hão de te conto. duvidar. Então, se você gostou desse episódio, faz favor de escrever pra gente no sentaaquipodcast@gmail.com, Sim. tá? Porque a gente quer saber o que vocês acharam desses 10 episódios. Se puderem, escrevam o que vocês pensaram, sentiram, fizeram, assistiram, comeram, enfim. Uhum. Conte pra gente como está sendo a sua experiência de ser uma sentadinha com a gente aqui, porque a gente vai amar saber e a gente adora também responder vocês aqui. Então, a gente está Sim. esperando a cartinha luxuosa de vocês. Sim, nos sigam nas redes sociais. O meu é @acasouzan, com N no final. Siga o @ do podcast, que é o Senta Aqui Cast. E o seu, amiga? O meu é Morena Maria com H no final. Tá bom, Mande gente? lá o seu comentário pra gente no Instagram, marca a gente nos stories, compartilhem suas percepções, deixem a gente saber e mandem pra gente como tem sido ouvir essas conversas também, onde que tem batido aí essas conversinhas. Tá bom? Não esquece também, se você já tá aqui no final do episódio, de avaliar a gente aqui na plataforma, seja Sim. qual for, onde você tá vendo isso. Seja no YouTube, dá o seu like, se for no Spotify, se for no Deezer, enfim. Avalie a gente no seu aplicativo de podcast, porque a gente fica muito feliz e isso faz o nosso conteúdo aparecer, essas conversas maravilhosas chegarem para outras pessoas, tá bom? A gente se vê no Sim. próximo. Beijo! Beijo.